No vídeo de hoje vamos falar sobre a perigosa teologia da livre graça. Você já ouviu falar sobre essa teologia? A teologia da livre graça ensina, entre outras coisas, que não é necessária a presença de boas obras que validem a fé do cristão. E no vídeo de hoje você verá que essa teologia não é bíblica e não foi partilhada pelo protestantismo ortodoxo. Então esse vídeo vai ser muito esclarecedor para você entender a devida relação entre fé e obras. Em primeiro lugar, o Novo Testamento enfatiza de modo constante a necessidade de arrependimento do pecado como parte essencial da fé salvadora. Quero ler alguns textos para você e vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Atos capítulo 2, verso 38, é um dos textos que mostram que o Novo Testamento constantemente enfatiza a necessidade de arrependimento do pecado como uma parte essencial da fé salvadora. Atos 2,38 diz assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Então nesse primeiro texto vemos que o arrependimento dos pecados é parte essencial de uma fé salvadora. Outro texto que eu quero ler para você se encontra em Atos 3,19, que diz o seguinte: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Mais uma vez, percebemos que o Novo Testamento enfatiza a necessidade de arrependimento. E eu lhe pergunto, existe arrependimento sem mudança? Existe arrependimento sem mudança e boas obras? É óbvio que não. Outro texto importante, Atos capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Veja, a mensagem de salvação envolve uma mensagem de arrependimento dos pecados. E este arrependimento tem que se manifestar numa conversão genuína, que leve o cristão a ser uma pessoa diferente e a se comportar diferente. E um outro texto que mostra que o Novo Testamento enfatiza uma mudança, não é, de comportamento e um arrependimento do pecado como parte da fé bíblica, né, encontramos em Atos capítulo 20, versículo 21, que diz: anunciei uma única mensagem tanto para os judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nesse texto, é acompanhada de arrependimento. E esta mensagem os apóstolos levaram tanto para os judeus quanto para gregos. Isso significa que se o Novo Testamento enfatiza o arrependimento, né, isso significa que mesmo sendo justificados pela fé em Cristo, independente das obras da lei, como diz Efésios 2, versos 8 e 9, o cristão justificado produzirá frutos de arrependimento, como resultado da atuação do Espírito na vida do indivíduo. Veja que não é algo contraditório, porque nós colocamos as obras não como um meio de salvação, mas como frutos de um verdadeiro arrependimento. E um texto que eu quero ler para você sobre isso, Mateus, capítulo 3, versos 8 a 10. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Você percebe? A Bíblia demonstra claramente que mesmo a salvação sendo independente das obras, ela é dada como um presente, não por aquilo que fazemos. A fé salvadora vai ser acompanhada
de frutos de arrependimento. E os frutos do arrependimento têm como resultado a prática de boas obras. Tanto que João Batista diz nesse texto, não é, que toda árvore, todo cristão, toda pessoa que não produz bons frutos será cortado e lançado no fogo. Simples assim, não é? Para nós compreendermos devidamente o assunto da relação entre fé e obras, é necessário termos em mente que nós somos justificados realmente só pela fé, mas a fé não vem só. Presta atenção neste pensamento. Somos justificados só pela fé, mas a fé não vem só. O que isso significa? O Wayne Grudem disse no seu livro Teologia da Livre Graça, e depois eu vou falar para você sobre esse livro, na página 27, o seguinte: a segunda parte da frase "a fé que justifica nunca está só" significa que há outros elementos que sempre acompanham a fé salvadora. Em especial, a fé salvadora é sempre seguida de mudanças na conduta de vida de uma pessoa. Em outras palavras, a fé salvadora jamais se apresenta sozinha em uma pessoa, visto que algumas boas obras sempre acompanharão a fé salvadora na vida dela e serão observadas depois que passou a crer. Nesta obra importantíssima, da qual eu falarei logo mais, Grudem é muito claro em explicar, não é? Que o resultado de uma fé salvadora é que ela não vem só. A salvação é só pela fé, mas a fé não vem sozinha. Como resultado, traz frutos de arrependimento. Isso não é salvação pelas obras, mas é demonstrar que, além de sermos justificados unicamente pela fé em Cristo, a consequência dessa justificação será a santificação, processo que levará a vida toda. Não estou aqui defendendo nenhuma teoria perfeccionista que diz que é possível não pecar mais antes da glorificação em Cristo. Não estou dizendo isso. Até o dia da glorificação sempre teremos falhas a vencer. Entretanto, o que eu estou lhe demonstrando aqui é que a doutrina bíblica de santificação envolve sim uma fé acompanhada de frutos de arrependimento e, consequentemente, de boas obras. Grudem também argumenta no mesmo livro, na página 28, o seguinte: desse modo, os reformadores sempre entenderam a expressão só pela fé no sentido de que a fé é o único elemento ao qual Deus reage. As doutrinas protestantes históricas, contudo, desde a Reforma, jamais entenderam que só pela fé significa que a fé surge sozinha em uma pessoa, dissociada de outras atividades humanas, como ensina a teologia da livre graça. Então você perceba que, à luz do texto bíblico, a teologia da livre graça é uma heresia. E muitos pregadores, e muitos internautas, e muitos apologistas têm seguido esta heresia, que tem levado mais pessoas para perto do inferno do que para perto do céu. Eu quero apresentar para você agora uma ilustração dada por Wayne Grudem, muito interessante, e que será reveladora para que você e eu entendamos, de vez, a relação entre fé e obras. Você está vendo aí na sua tela uma imagem que eu extraí da obra Teologia da Livre Graça, 5 maneiras em que ela diminui o Evangelho. Nesta imagem você está vendo um molho de chaves. E o Dr. Grudem deu essa ilustração de uma forma muito feliz. Ele foi muito feliz com essa ilustração porque ela nos ajuda a entendermos a relação entre fé e obras. Ele disse no seu livro, nas páginas 37 e 38, o seguinte sobre estas chaves que você está vendo aí na tela. Ele diz o seguinte: um exemplo simples que pode ajudar a ilustrar como o ensino da Reforma não é uma contradição, não é, entre fé e obras, é esta ilustração que você está vendo agora. Essa ilustração de meu chaveiro do Phoenix Seminary revela 2 sentidos diferentes em que a palavra só pode ser usada. Ou seja, a salvação só pela fé, não é?
Ora, é absolutamente verdadeiro dizer que a porta de meu escritório é aberta só pela chave azul. Você está vendo escrito aí na imagem uma chave, né, escrito azul. Então o que ele está argumentando aqui? Né? Que a porta do seu escritório é aberta só pela chave azul, não é? Trata-se da única chave que serve para abrir aquela porta. Continuando a ilustração, a chave azul, porém, nunca está só, uma vez que sempre a mantenho em meu chaveiro com a chave amarela, que abre o corredor dos escritórios do corpo docente, a chave sem cor, que abre as portas das salas de aula, e a chave pequena, que abre a porta do computador na plataforma de onde ministro as aulas. A porta do meu escritório, diz o Dr. Gruden, portanto, é aberta só pela chave azul. É a única chave que funciona, mas a chave azul que abre a porta do meu escritório jamais está só. Ela nunca fica isolada, mas é mantida com as demais chaves. Essa simples declaração a respeito de minhas chaves corresponde à doutrina histórica reformada de que somos justificados só pela fé, ou seja, a fé é a única resposta que Deus exige de nós, mas a fé que justifica jamais está só, porque ela nunca surge de maneira isolada, antes é sempre acompanhada por ou inclui arrependimento de pecados e é sempre seguida por outras ações, como prática de boas obras e perseverança na fé. Esta ilustração é muito, muito importante para você entendermos a correta relação entre fé e obras. Eu gostaria de concluir lendo para você o que está no Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 a 8. O que Jesus disse a respeito deste assunto? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Presta atenção. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Veja, é inevitável uma pessoa que permanece em Jesus não produzir frutos, não é? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Com base em João 15, 1 a 8, é impossível crermos nesta graça barata ensinada por muitas pessoas. Com base em João 15, 1 a 8, Jesus diz que nós já fomos limpos, assim como os ramos já foram limpos, ou seja, já fomos justificados. Entretanto, por estarmos ligados a Cristo, produziremos frutos de arrependimento, teremos mudanças, teremos boas obras como parte de um estilo de vida que se encontra conectado com Cristo. Portanto, eu repito o que eu disse antes, tenha muito cuidado com pregações, com vídeos, com artigos heréticos de alguns apologistas que estão aproximando mais pessoas do inferno do que do céu, ao ensinarem que o cristão justificado pela fé não precisa ter uma vida de obras que demonstrem a autenticidade desta fé. Mas, ao mesmo tempo, eu lhe dou um conselho. Não foque o seu cristianismo no comportamento. O comportamento, os bons frutos, devem ser o resultado do seu foco na relação pessoal com Jesus. Hebreus 12:12 diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Se você olhar firmemente para o seu comportamento, você nunca terá certeza da salvação.
Mas se você olhar firmemente para o comportamento e para a cruz, você nunca terá dúvidas da salvação. Foque em Cristo e entenda que as boas obras serão resultado de você estar ligado à videira que é Cristo, porque Cristo, com a seiva do Espírito Santo, vai alimentar você, nutrir você, para que você produza bons frutos. E eu finalizo lendo mais uma citação deste livro, do Wayne Grudem, que se encontra na página 18, que ele diz o seguinte: a fé salvadora envolve começar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, aproximar-se de sua presença e decidir colocar a nossa confiança nele como uma pessoa viva e divina que nos vê e ouve a cada instante e que conhece os pensamentos mais profundos do nosso coração. Este é o foco, uma relação com Cristo. Salvação unicamente pela fé, porém a fé não vem só. Ela produz frutos de arrependimento. E eu queria recomendar a você que você lesse este livro de Wayne Grudem, intitulado Teologia da Livre Graça. 5 maneiras em que ela diminui o Evangelho. Este é um livro espetacular. Este livro desmonta, destrói essa teologia antinomista que ensina a abolição da lei. É um livro espetacular, escrito por um erudito. Um erudito que tem aí uma vasta literatura, produzida a respeito de vários assuntos, um teólogo, sistemático. Então, você precisa ter esse livro. Este livro é muito importante, vai lhe ajudar a entender de uma forma bíblica, coerente e equilibrada a relação entre fé e obras. Este livro você pode adquirir com a editora Vida Nova e aqui na descrição do vídeo você verá o link onde você poderá clicar para adquirir esta obra importantíssima que será uma grande contribuição para o seu estudo. Que Deus lhe abençoe, muito obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.